Fala galera, beleza? E aí, vamos para o terceiro vídeo da nossa playlist fantástica. Já caiu no Enem? Se já caiu no Enem, tenha certeza que nós vamos trabalhar alguma questão muito importante aqui. Tranquilo? Fica calmo. Roda a vinheta! Olha só, o tema que nós vamos abordar hoje diz respeito à geopolítica mundial. Pensar em Enem é pensar também nas relações políticas e principalmente nas relações de poder dos estados, dos organismos internacionais, e tudo isso está, sabe aonde? Lá na competência 2. Olha lá as habilidades, pega a matriz do Enem, faz o que eu já te falei no primeiro vídeo. Não assistiu não? Volta lá, assiste o primeiro vídeo da playlist. Eu converso sobre a prova do Enem, as características das questões, e isso é muito importante. Quando a gente fala de geopolítica, sem sombra de dúvidas, nós vamos falar de relações de poder extremamente complexas e relações de poder que são cheias de detalhes, várias nuances, e nós precisamos conhecer algumas dessas questões minimamente, até porque geralmente elas estão em evidência nas provas. Fique atento aos assuntos mais atuais, leia bastante, se informe, dá uma olhada aqui no canal e a gente vai desmistificando algumas coisas e você vai entendendo de maneira bastante fácil, super tranquila. Por exemplo, hoje nós vamos falar de algo que começou em 2011 e tem implicações até hoje, a chamada Primavera Árabe. O que foi a Primavera Árabe? Uma sequência de ações, de manifestações, que inicialmente são manifestações populares, depois isso se torna mais tenso, vira conflito. Nesses conflitos, nós vamos ter o envolvimento de outras potências internacionais se envolvendo, mas o ponto crucial é o mundo árabe. O que é o mundo árabe? O mundo árabe é a região do planeta onde nós vamos identificar, do ponto de vista étnico e cultural, a presença do povo árabe. E o que faz esse povo árabe estar unido culturalmente? Dentre outras coisas, a arabofonia. O que é arabofonia? Todo mundo que tem a língua árabe como ponto comum. Ah, Everton, então nós estamos falando do Oriente Médio? Não, não somente do Oriente Médio. Quando a gente fala do mundo árabe, esse território ele se amplia bastante, né? Em geral, a gente vai concentrar esse mundo árabe aonde? No norte da África e no Oriente Médio. Todo o Oriente Médio é árabe? Claro que não, presta atenção. O Irã é persa. Ué, mas eles não são islâmicos? Opa, calma lá. Olha, islâmico diz respeito à religião. Árabe, persa, diz respeito à etnia. Não confunde as coisas para você não se atrapalhar. Vamos embora. Como eu estava falando para vocês, o evento de 2011 é a Primavera Árabe, uma sequência de manifestações que depois vão se tornar conflitos. Beleza, isso aí a gente já falou. Onde começou a Primavera Árabe? A Primavera Árabe começa lá na Tunísia. Depois da Tunísia, vai para o Egito, Líbia, se espalha por vários países do norte da África, chega ao Oriente Médio, chega à Síria, um conflito importante. E por que tudo isso acontece? Presta atenção, cada um desses países tem algo em comum: governos longos e ditatoriais. Esses governos ditatoriais extremamente repressivos, extremamente opressores, não só do ponto de vista do uso da força, mas também quando a gente pensa no caráter social e econômico. O ponto de partida, digamos assim, o estopim de tudo foi na Tunísia, quando um jovem comerciante, um jovem feirante, ele, depois de ter sido humilhado, de ter apanhado, de ter sido detido pela polícia da Tunísia, resolveu atear fogo no próprio corpo e se tornou um mártir, né? E trouxe para o mundo a divulgação desses governos repressores.
A população se reuniu, a população foi às ruas na Tunísia e a partir dali desencadeou uma série de questões em todo o mundo árabe. Afinal de contas, as pessoas começaram a perceber que eles tinham algo de comum com a Tunísia. Eles sofriam do mesmo mal e precisavam, de alguma maneira, lutar para derrubar esses governos ditatoriais, né? E aí eu deixo até essas imagens para vocês para a gente relembrar alguns desses governantes, né? Na Tunísia nós tínhamos o governo de Ben Ali, no Egito o governo de Hosni Mubarak, na Líbia o famigerado, o sanguinário Muammar Gaddafi e na Síria, obviamente, Bashar al-Assad. Os três primeiros caíram. O último, que é o governo da Síria, Bashar al-Assad, ainda não caiu. Houve um momento em que se especulou a sua queda, mas isso não aconteceu. Mas, apesar de não ter caído, nós tivemos aí a guerra da Síria e ela produziu um dos piores cenários que nós podemos destacar hoje. Qual é o cenário? A grave crise dos refugiados, considerada uma das maiores crises humanitárias da história. E todo esse evento que eu coloquei para vocês aqui de forma muito resumida vem aparecendo constantemente na prova do Enem, desde o Enem 2012. Então fique atento porque os desdobramentos ainda permanecem. Vamos dar uma olhada nessa questão aqui? Vem comigo, vamos olhar aqui a questão agora. Então olha só, a gente está aqui com a questãozinha de 2018. Falei para vocês que o evento, a Primavera Árabe e os seus desdobramentos, né? Tem início lá em 2011, mas repercutem até hoje. Fique atento a tudo isso. Vamos para a questão. A questão diz o seguinte: em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre onde se encontram os refugiados sírios, a resposta do homem é imediata: em todos os lugares e em lugar nenhum. Andando ao acaso, não é raro ver, sob um prédio ou num canto de calçada, ao abrigo do vento, uma família refugiada, em volta de uma refeição frugal, posta sobre jornais como se fossem guardanapos. Também se vê, de vez em quando, uma tenda com a sigla Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. A esse texto aí da Le Monde Diplomatique Brasil, né? Quem realmente acolhe os refugiados. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte, ó, quando a gente fala aqui de refugiados, certo? O refugiado é aquela pessoa que procura, que busca se proteger. Ele busca o refúgio. Refugiado é vítima, refugiado precisa ser acolhido. Muita atenção para isso. E a Organização das Nações Unidas tem um organismo, digamos assim, responsável por isso, que está aqui, que é o Acnur, o Alto Comissariado da ONU para os refugiados. A questão traz uma situação. Qual é a situação? Dos refugiados que se espalharam pelo mundo inteiro e muitos deles não têm o acolhimento devido, ok? Ficam por aí ao léu, andando pelas calçadas, pelas ruas, em abrigos improvisados e raramente eles têm o acolhimento correto. Aí a questão continua dizendo o seguinte, ó, o cenário descrito aponta para uma crise humanitária que é explicada pelo processo de. Presta atenção aqui à frase comando. Eu estou diante aqui de mais uma questão complementar direta. Eu preciso encontrar apenas a alternativa que dê de maneira coerente a continuidade para a ideia expressada aqui nesta frase. Então, o cenário descrito aponta para uma crise humanitária que é explicada pelo processo de. Quando a gente fala de refugiado, nós estamos falando de pessoas que saíram da sua terra, que tiveram que fugir do lugar de origem, não pela sua própria vontade, porque senão não era fuga, senão não era refúgio, né? E quando você sai dessa maneira, você deixa para trás
tudo aquilo que te pertence. Você deixa para trás tudo aquilo que você construiu, tudo que você se apropriou em termos culturais, simbolicamente, tudo isso fica para trás. Na geografia, a gente vai considerar isso como sendo o quê? Um processo de desterritorialização. A crise humanitária provoca a desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados. Então, presta atenção nessa questão, presta atenção nesse tema, que é muito importante. Beleza? Bora lá continuar. Espero que você tenha gostado. Fique atento às temáticas que envolvem geopolítica. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, deixa aí o seu like, isso me ajuda muito e eu quero ajudar o máximo de pessoas possível. Beleza? Um abraço, um beijo, até a próxima!